Vamos começar falando sobre música. Isso mesmo, eu trouxe aqui do meu lado a Vicky. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Para falar hoje sobre música na vida das crianças. Coisa boa, música. Eu amo música, música é tudo de bom. E as nossas crianças merecem música também. Então, ela trouxe várias opções de brinquedos que envolvem música. E o mais interessante, existe uma evolução nesses brinquedos, nesses artigos musicais. Conta para nós um pouquinho, então vai apresentando desde quando são bem bebezinhos até maiorzinhos para poder brincar e ouvir música. Mari, então, hoje a gente trouxe os brinquedos mais focados em música, porque as mamães trouxeram pra gente um feedback muito legal da musicalidade na rotina e como a música se tornou parte do dia a dia das crianças. Então a gente realmente percebeu que é muito legal a gente implementar a musicalidade desde bem pequenininho até a evolução junto com os brinquedos. É muito bom mesmo. E existe, assim, aquela parte lá do som do útero, assim, que eles nascem para eles escutarem. Eu sei que vocês têm um brinquedinho, uma caixinha de som. Me conta como é que é para ouvir essa musiquinha que eu tinha que colocar no YouTube para deixar rodando. Isso já tá antigo. Então, Mari, às vezes chegam algumas mamães perguntando o que elas podem fazer para já se preparar para a chegada do bebê. O que elas podem alugar, já deixar reservado, porque o bebê está chegando, o que seria legal bem nesse iniciozinho. Além dos artigos, como uma cadeirinha vibratória ou essas coisas assim nesse estilo, a gente indica muito as maquininhas, os reprodutores de ruído branco. Eles reproduzem o som do útero, aquele barulhinho, ele camufla um pouco os ruídos do ambiente, ele deixa o bebê assim quietinho, gostoso para embalar naquele soninho. E também os aparelhos que reproduzem as canções de ninar, as músicas tranquilas. Então, às vezes, não só ruído branco, às vezes a mamãe quer amamentar com um som tranquilo, com uma musiquinha. Pra hora do banho também. Exatamente. Para o bebê já ir sabendo, já se acostumar sempre que vai tomar um banho, começa a tocar aquela musiquinha gostosa, para o bebê se acalmar, e aí ele já saber que depois vem o mamazinho, e depois vem a sonequinha, porque as crianças, elas gostam de rotina, e a música é essencial para isso, até para a hora de comer. Sempre que vai comer, coloca uma musiquinha mais alegre, mais gostosa, que a pessoa sabe que vai vir comer. Quando vai nanar, é uma musiquinha mais relaxante. Então a música, eu acho que ela tem que estar na rotina sempre, tanto na vida de um bebê, quanto criança, adulto, idoso, é muito bom música. Exatamente, Mari, e realmente a música, ela associa muito à rotina. Então, já ouvindo determinado som, o bebê já sabe mais ou menos que horas é, ou agora a gente vai tomar banho, agora eu vou me preparar para mamar. Exatamente. E também as mães têm relatado pra gente que com mais introdução de música, elas conseguiram tirar um pouco das telas. Não precisa tanto do desenho, não precisa tanto do tablet, não precisa tanto do YouTube. Então, a gente só tem recebido feedbacks positivos de tentar incentivar a musicalidade bem bebezinho. Sensacional, eu acho muito legal essa visão de vocês, assim, porque é tudo que realmente é indicado pelos pediatras, e daí vem uma empresa que traz brinquedos que segue essa linha que ajuda as mães nessa rotina. Eu acho sensacional. Então, aí me fala, vamos fazer uma linha do tempo dos brinquedos para a gente apresentar para o pessoal. Então, Mari, primeiro a gente tem essas caixinhas de som, que tem as musiquinhas de ninar, que tem ruído branco, que ajudam muito na rotina. Depois, o bebê, quando já começa a se movimentar, tem interesse espacial por formas e por cores, a gente tem os tapetinhos. Esse, especialmente com o pianinho, é muito legal para essa fase, porque o bebê começa a chutar ou a brincar com a mãozinha e com a música ele aprende a primeira reação de causa e efeito. Opa, eu aperto nessa tecla, sai um som. Eu aperto nesse bichinho, toco uma música. Então, é o primeiro brinquedo, assim, que eles têm a noção de que o que eles se movimentam, o que eles fazem, tem alguma consequência. Que legal. Então, exatamente. Depois, assim, de sair só daquela fase do soninho, esse é o primeiro brinquedo que a gente indica. E com o pianinho, ele fica ainda mais especial. Depois disso, que eles já têm noção do que eles pegam, do que eles tocam, começam os brinquedos de botões. Eles gostam de apertar, eles gostam de ver luzes, então o próprio pianinho em si, apertar as teclas, ver os bonequinhos dançando, pulando, ou então tocar e ver que música vai reproduzir o aparelho, já é para essa próxima faixa etária. Depois, eles adoram dançar, então aqueles brinquedos que cantam, dançam, se mexem, são os favoritos, ou que eles podem manipular com as próprias mãozinhas. Uma sanfoninha,
uma bateria, o pianinho, eles são todos para essa nova fase que eles já têm plena coordenação motora grossa. Sabem exatamente o que fazer com as mãozinhas, o que fazer com o corpo, dançar. E por último, eles gostam de repetir quando começa a musiquinha ou musiquinha com palavras, que começa aquela fase das primeiras palavrinhas, uma música com gatinho, uma música com cachorrinho, au au, miau. Então, a gente começa a associar a música ao vocabulário. Que legal. Exatamente. Na linha de evolução, esse seria, né, o final dos brinquedinhos musicais, quando eles já estão na fase de oralização mesmo. Que legal, Vi, que sensacional, adorei. Um brinquedo mais lindo que o outro sempre eu gosto de lembrar que são brinquedos que eles são de fases. Então, passou um período, ele já não é mais atrativo. E são brinquedos caros, são brinquedos que envolvem um poder aquisitivo para adquirir. Então, quando você loca, você pode, a cada fase, ofertar um brinquedo que vai divertir, que vai ensinar, que vai estimular, desenvolver. Terminou aquela fase, passou, vai lá, pega outro e assim segue. Eu acho sensacional essa linha do tempo que tem na Baby Boom. Porque você consegue, desde bebezinho, ter as opções. Ao invés de estar comprando, enchendo a casa de brinquedo, que depois a gente não tem mais onde caminhar com aqueles cestos e caixas de tanto brinquedo. Toda troca de fase, aluga um brinquedo diferente e não acumula nada em casa, né? Exatamente, Mari. O que a gente acha muito legal também é que nesse período que a criança fica com o brinquedo, eles extraem tudo que o brinquedo tem a oferecer. Então, nesses 15, 30 dias, não importa quanto tempo eles fiquem, eles usam todas as funções, descobrem tudo que ele faz e depois a gente sabe que acaba a graça. Exatamente, é o que acontece. Aí é hora de recolher. E é o que acontece se a mãe compra, se ele ganha aquele brinquedo. Passou 30 dias, já deu. Ele já não tem mais graça. E isso acontece, qualquer mãe vai falar, sempre vai ser assim. Porque brinca, mexe, vira de tudo quanto é lado, explora e deu, acabou, quero outra coisa diferente. Exatamente. Então, por isso que o aluguel eu acho sensacional. Ainda mais esses brinquedos que eles desenvolvem alguma habilidade específica, a do tocar, a do falar, a do dançar. Depois de aprendida essa habilidade, ela já é conhecimento da criança, já é conhecimento do bebê. Não tem mais o que aprender. Exatamente. Aí é hora de trocar de brinquedo. Verdade, aí é hora de entrar em contato novamente com o Baby Boom para ver a próxima opção, né, Vicky? Exatamente, Mari. Adorei, querida. Obrigada, viu, por trazer todas essas opções. Eu espero que você tenha gostado. E entra nessa onda da locação de brinquedos. É a melhor solução. Eu tenho certeza que você vai adorar. Eu vou levar um para casa hoje. Até a próxima, Vicky. Obrigada, Mari. O frio chegou e com ele resfriados, tosse, coriza, pneumonia. Esse é o pior cenário para as mamães e papais. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre a pneumonia, a gente vai conversar com a nossa pediatra, a doutora Andressa. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, me conta, doutora, você trabalha dentro do hospital infantil, vendo lá bastante internações por pneumonia. Me fala o que é a pneumonia. Então, a pneumonia, ela é uma infecção das vias aéreas inferiores, então é da região do pulmão mesmo, por bactérias ou por vírus ou por fungos. A grande maioria das vezes é bactéria que causa essas infecções. E ela pode ser tanto um quadro um pouco mais leve, que pode ser tratado em casa, como pode ficar muito grave e a criança necessitar de internação e muitas vezes até ir para UTI. E quais são os sintomas, assim, quando que a gente pode cogitar a hipótese da criança estar com uma pneumonia? Normalmente a criança começa com um quadro que parece uma gripe. Então é coriza, tosse, febre, um mal-estar, né? Principalmente quando está com febre, para de comer, isso é uma característica importante. E aí esse quadro ele fica mais arrastado, a febre perdura, né? Porque a febre da gripe normalmente dura 3 a 5 dias, sendo que depois do 3º dia, essa febre ela costuma diminuir, né? Tanto em intensidade quanto dá um intervalo maior entre uma febre e outra, né? Só que na pneumonia não, a febre continua vindo cada vez mais frequente e ela dura mais do que esses 5 dias. Então, nessa hora é a hora de procurar para a gente poder avaliar se não tem um quadro de pneumonia. E como que é feita essa avaliação? O diagnóstico da pneumonia, ele é feito clinicamente.
Então, normalmente a gente consegue ouvir no tórax da criança secreção mesmo. A gente escuta como se fosse o barulhinho do cabelo sendo arrastado assim um no outro. É isso que a gente escuta no tórax da criança. Algumas crianças, além desse barulhinho, elas ainda estão chiando. Então, a gente consegue ouvir como se fossem uns gatinhos miando no peito da criança. E aí, para a gente poder ter assim, um diagnóstico definitivo, né, assim, não é necessário, mas a gente pode fazer um raio-x, porque aí a gente vê a imagem da pneumonia no raio-x de tórax. Entendi. Aí ali fecha o diagnóstico total, não deixa nenhuma dúvida. E aí para saber se é viral, se é bacteriana, se é por causa de um fungo, como que define essa... Então, as pneumonias virais, elas não costumam ter a lesão no raio-x. Por quê? Porque o vírus, ela faz uma lesão toda espalhada, então você não tem tipo uma área em que acumula o catarro. Então, a gente não consegue ter essa imagem assim. É um raio-x que teoricamente você olha e acha que está normal. Mas a criança está cansada, a criança está com o estado geral bem comprometido, né? Então, a gente sabe que é uma pneumonia, mas é vírus, né? Também dá para a gente saber que é vírus pelo exame de sangue, pelo hemograma, porque é bem diferente um hemograma de uma infecção por bactéria, de uma infecção por vírus. O hemograma de uma infecção por vírus é um hemograma mais inocente, a gente não vê tantas alterações. Já um hemograma com bactéria, né, por infecção por bactéria, é um hemograma que tem muitas alterações e a gente consegue ver bem fácil. Então, é uma forma da gente diferenciar também se é vírus ou bactéria. Entendi. Porque dependendo do tipo, vai ser prescrito o tratamento também. Depende de qual tipo de pneumonia. Se é viral, se é bacteriana. Daí, vocês vão prescrever esse tratamento, correto? Correto. E quais são os tipos de tratamento? O que vem de tratamento para combater a pneumonia? A pneumonia por vírus, o tratamento basicamente é hidratar bem a criança, dar oxigênio se a criança precisar de oxigênio. Então, se a gente mede a oximetria da criança e ela está de 94 para baixo, precisa colocar um oxigêniozinho a mais para a criança poder ficar confortável. E a gente dá remédio para os sintomas, então é lavar nariz, é dar remédio para febre, se a criança estiver vomitando, dá remédio para vômito e esperar que esse quadro vai se resolver, porque vírus é uma coisa autolimitada, depois de um determinado tempo o teu sistema imunológico se resolve, né? Uma coisa importante é que essa criança que tem uma pneumonia viral, ela está com o sistema imunológico um pouco mais comprometido, então se ela tiver contato com outros que tiverem bactérias, ela pode acabar fazendo a pneumonia bacteriana em cima. Entendi. Então, a gente precisa deixar essa criança protegida de pessoas doentes, né? Fazer um isolamento. Um isolamento, para que ela se cure e resolva. Já a pneumonia por bactéria, essa precisa tomar antibiótico. Essa, além dos sintomáticos, né? Lavar nariz, remédio para vômito, para febre, a gente precisa tratar com antibiótico. E demora quanto tempo esse tratamento? Depende de cada caso? Depende da bactéria, mas em média são 7 a 10 dias. E uma pessoa, uma criança que tem uma pneumonia, ela tem uma predisposição para ter novos episódios de pneumonia? Como que funciona essa relação? Na verdade, assim, a criança que tem uma pneumonia mais simples, assim, que não tem uma complicação grande, né, que não precisa ir para uma UTI, né, essa criança, ela pode ter várias pneumonias ao longo da vida, dependendo do contato que ela tem com pessoas infectadas. Entendi. Então, se você tiver uma certa proteção para essa criança, dela estar em contato com gente doente, provavelmente ela não vai ter muitas pneumonias. Já se ela tiver contato com muita gente doente, infelizmente ela vai pegar várias vezes o quadro e não quer dizer que ela tem um sistema imunológico ruim, é só porque ela está em contato constante com bactérias. Que é o que acontece muito nas escolas, nessa fase, assim, porque um adoece, todos vão pegando, daí... Isso. O outro pega e pega de novo. Esse que é o grande problema, assim, nessa parte da infância. Até porque a imunidade deles também está sendo feita, está desenvolvendo, né? É um desafio, né, doutora? É um desafio. Mas com essas dicas, com essas informações, eu espero que você tenha entendido e, quando necessário, faça esse isolamento, cuida direitinho, hidrata bastante as crianças, lavagem nasal, né, doutora? Muita lavagem nasal. Obrigada por dividir conosco tantas informações e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o nosso terapeuta sobre crenças limitantes. O que quer dizer crenças limitantes? O que isso pode mudar na vida da sua família, na educação do seu filho?
É isso que a gente vai falar agora. Lã, bem-vindo novamente. Muito obrigado. Esse tema é muito legal, porque quando a gente pensa em limitante, a gente já tem uma ideia de que dali a gente não passa. Sim. E isso, quanto pode ser prejudicial? Prejudicial porque assim, ó, a gente tem que tirar um pouco desse peso da crença, porque a crença não necessariamente ela é ruim. Ela sempre é boa. Mas como assim? Mas ela me limita? Sim, ela me limita, mas ela me limita do quê? Né? Na verdade, a crença é uma coisa que eu acredito, uma verdade que eu acredito que acontece. Mas o nosso cérebro é tão inteligente que ele cria a crença para nos defender de algum trauma. Então, por exemplo, se eu botei a mão nesse sapinho um dia e me queimei. Então, eu já... É uma verdade que se eu botar a mão aqui, eu vou queimar. Pode ser que mude o sapinho, ele não queime mais, mas ele continua o mesmo formato. Eu já entendi que daquela forma eu não posso botar a mão. Isso é uma crença. Me limita eu colocar a mão ali. Então, nesse sentido, sim, ele me limita. Só que o que acontece? Às vezes, a gente passa por uma situação traumática quando é criança, a gente se sente sozinho, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que a questão dela é porque ela ficou sozinha na escola um pouquinho depois do tempo. E ela achou que tinha sido abandonada pelos pais, porque ficou só ela e a professora, ela foi a última a ser pega. E o pai pegou uma fila para pegar. E ela acreditou que ela foi abandonada. Então, aquilo ela determinou como verdade. Então, isso criou uma crença limitante dela, por quê? Porque ela acreditava que em todos os relacionamentos, as pessoas iam abandonar ela. Ou iam deixar ela sozinha. Então, nesse sentido, sim, é uma crença limitante, porque a gente se limita àquilo. Mas a crença limitante está a nosso serviço. A nos proteger de entrar em contato com aquela dor que foi muito forte. Então, ela me protege de entrar em contato com aquela dor, com aquele trauma. Então, eu tenho muito medo de ser abandonado, eu me afasto das pessoas. Ou eu não me deixo me envolver tanto, ou me aproximar tanto. Eu mantenho uma distância segura das pessoas. E daí nunca vai acontecer da pessoa ser abandonada. Isso. Porque ela já vivenciou em algum momento o abandono e foi muito traumático. E ela não quer vivenciar novamente. Isso. E quando a gente pensa na criação dos nossos filhos, né, a gente vai traumatizar eles. Ponto. A gente vai traumatizar. Mas o trauma não é tão importante. Algumas pesquisas vêm trazendo que o trauma não é tão mais importante quanto o que acontece depois. Se tem uma situação traumática ali, um susto, uma batida, mas a criança logo é acolhida, é falada sobre isso, ela pode sentir o medo num lugar seguro, no colo da mãe, no colo do pai, ela pode se sentir protegida, esse trauma ele não fica enraizado. Ele pode ser fluido, ele pode ser dissipado, digamos assim. Então, muitos dos traumas foi porque aconteceu e a gente não pôde botar para fora, a gente não pôde sentir, a gente não pôde contar, a gente não teve um colo. Né? Foi trabalhada aquela emoção, né? A gente tinha uma criação bem diferente, né? Não pode chorar, engole o choro. Ou, isso aí não é coisa de criança, tu não pode sentir isso. Então a gente represava isso dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. Então ficava ali. Então quando a gente pode sentir, hoje, deixar o nosso filho sentir aquilo e dizer, filho, olha, tu tá com medo, tá tudo bem. Pode sentir, o pai tá aqui, a mãe tá aqui. É diferente, né? E isso dá uma vazão para ele também poder, lá quando adulto, poder sentir medo. Porque hoje, muito do que a gente tem dificuldade é porque lá atrás a gente não pode sentir, não pode expressar, porque ensinaram pra gente que raiva é ruim, que medo é ruim, que esses sentimentos são ruins. Não, eles fazem parte. Então, a crença limitante é o que me limita de dar o passo além. Mas ela me limita por proteção. Então, é porque não é assim, eu tenho uma crença limitante. Não, mas por que eu tenho essa... Né? Do que ela está me protegendo? Daí, quando eu olho para essa raiz, ressignifico, dou um novo formato para aquilo que aconteceu, aí eu posso abrir mão dessa crença. E seguir em frente. É verdade. Mas quando que a gente percebe que a gente precisa tratar? Que a gente precisa de ajuda? Quando ela está te atrapalhando em algo? Quando a gente sente que a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue fazer. Esse é um bom passo, porque eu já tenho no mental que eu quero fazer, mas eu tento e não consigo.
quer dizer que tem alguma coisa inconsciente me trazendo para trás, me segurando, me impedindo, né? Ou simplesmente porque eu quero dar um passo além. Eu posso, não, eu quero dar um passo além, sempre vou poder. Porque a gente tem muita coisa para olhar. O autoconhecimento, ele é contínuo. Porque dependente de onde a gente está, a gente pode dar mais um passo. Sem dúvida. Então a gente pode cada vez mais, ou para cima ou para baixo, não sei qual é o sentido, né? Porque pode se aprofundar ou expandir. Então a gente pode cada vez mais olhar para as coisas. Mas principalmente quando eu sinto que tem alguma coisa me impedindo, uma barreira, que é muito sinal. mais forte, é um sinal. Que eu posso olhar para aquilo ali e aquilo ali me ampliar o olhar. Entendi. Adorei entender um pouquinho mais sobre crenças limitantes. Entender que nem tudo é horrível, e que é uma proteção, mas quando passa dos limites a gente tem que olhar e ver o que está acontecendo. Eu espero que você tenha gostado. Você pensa aí nas suas crenças e me diga se algo está te impossibilitando de ir para cima ou aprofundar, é porque está na hora de procurar ajuda, procurar um terapeuta e entender. E aí eu te indico o Alain. Até a próxima. Até a próxima. A temperatura caiu e quem que é sempre afetado? Os nossos filhos. Então, vamos lá. Asma, sinusite, rinite, coriza, tosse. Conhece algum desses sintomas? Eu conheço. Eu trouxe a nossa fisioterapeuta pediátrica para nos ajudar a entender um pouquinho de quando a fisioterapia ela pode ser ótima para ajudar nesses quadros. Quando as crianças estão com falta de ar, usando musculatura acessória, enfim, ela vai nos ajudar a entender. Bem-vinda novamente. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Tudo isso que eu falei é o teu dia a dia, né? Você vê muita criança nesses quadros. E quando eu falo em usar musculatura acessória, o que é isso? Por que se usa a musculatura acessória e o que a fisioterapia faz para melhorar? As crianças usam muito mais do que a gente, né? Principalmente ali até os 2 anos, enfim, porque eles ainda não têm toda a musculatura que segura a caixa torácica para baixo, né? Nós temos os músculos que nos mantêm em pés, a gente chama eles de antigravitacionais, e eles sustentam a nossa caixa torácica, puxam a nossa costela e o nosso diafragma trabalha tranquilamente. As crianças não têm esses músculos ainda, né, tonificados ou prontos para serem usados, vamos dizer assim. Então a caixa torácica sobe muito e eles acabam que respiram muito pelo pescoço. É muito comum a gente ver isso, né? O sinal mais nítido de ver é quando eles começam a puxar bem o ombrinho aqui, para dar uma respirada. A gente vê que eles estão respirando realmente pelo pescocinho. Um outro sinal assim, que a gente pode notar é a retração de fúrcula. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós o que é a retração de fúrcula. Isso, a retração de fúrcula é quando a gente percebe aqui, né, que ela dá uma puxadinha. Ele, em geral, a gente vai escutar junto, né? Eu faço maior, assim, para entender o barulho que a gente está procurando. Mas vai vir junto com um gatinho, com um miadinho, com um chiadinho, né? São sinais que traz na criança quando está com esforço. Um que, às vezes, passa imperceptível pela mãe é o batimento de asa, né? Às vezes a mãe não consegue perceber porque é muito pequenininho, mas é o primeiro. Né? E a gente pode considerar também o aumento da frequência respiratória. A gente precisa entender que nós respiramos, nos adultos, né, de 12 a 18 incursões por minuto. Nós somos maiores, nosso pulmão é maior, eles são menores, né? Tem todo o sistema que é diferente um pouquinho ainda da gente, até os 2 anos. Então, eles têm uma frequência de até 50, 60, os recém-nascidos, né, e vai diminuindo gradativamente. Então, eles têm uma frequência respiratória maior do que a nossa. Então, não adianta a gente ver, ele está respirando muito rápido, né? Ele respira rápido. A gente precisa ver se tem, como tu falou, né? Retração de fúrcula, se está usando musculatura acessória. Que também puxa, né? E um outro sinal muito claro e muito fácil de ver é quando dá um vinquinho aqui no final das costelas. Principalmente os bebês. Ele vai dar uma puxadinha e a gente vai perceber que está fazendo esforço por ali também. Então, se a gente consegue notar algum desses sinais, a gente leva para a fisioterapia. E o que vocês fazem? É importante isso tu falar, porque na verdade assim, a gente vai trabalhar com a musculatura respiratória
e com a higiene brônquica, né? Então, assim, porque dá antibiótico? Não, a gente não trabalha com medicação, né? Quem trabalha com medicação é o pediatra, que vai ter que ser consultado também. A gente vai trabalhar no esforço, na biomecânica respiratória da criança. O que precisa ser entendido? O que o fisioterapeuta faz? Ele trabalha com função. Então, a função respiratória dessa criança não está indo bem, o fisioterapeuta vai ajudar ele a respirar melhor. E como que é feito assim, esse trabalho? Cada paciente, ele recebe um cronograma, a gente vai precisar de tantas sessões, depende do caso, da gravidade, da idade? Cada avaliação é feita individualmente, né? E a gente vai levar em consideração todo o histórico da criança e aí vai... Na verdade, não dá de te dizer, em 4 sessões a gente resolve, porque às vezes dá, às vezes não dá. Lógico, é algo que não pode ser dito. Mas na avaliação dá de ter um norte, assim, né? O que é importante? Geralmente, quem trabalha com criança trabalha com técnicas que são mais gentis, que a gente fala, né? Por exemplo, uma técnica muito conhecida é o RTA, que é a fisioterapia gentil, né? Depende do toque, são técnicas que não são tão invasivas, que não são tão agressivas, né? Que a gente pode abordar a criança de uma forma que ela se sinta mais confortável na nossa mão, principalmente. Por que isso é importante? Porque a criança já está doente, é uma pessoa que ela não conhece, ela está acuada, ela está se sentindo fragilizada, então a gente precisa ser gentil no toque com a criança também. Nossa, que importante. Como é bom a gente entender e saber que tem técnicas que podem ajudar, que pode melhorar esse condicionamento. E se você está passando por essa situação, se seu filho está com dificuldade respiratória, está usando musculatura acessória, se você notou algum sinal desses que a gente citou, procura ajuda, manda mensagem pra gente, a gente vai te ajudar a entender um pouquinho mais e eu tenho certeza que a fisioterapia respiratória vai ser um divisor de águas e vai fazer com que o seu filho realmente melhore, porque às vezes a gente fica tentando, vai dar um antibiótico, não, mas na verdade ele precisa de ajudar, expandir, melhorar a postura, porque ele vai se encolhendo, então assim, são vários pontos que não é o remédio que vai melhorar, não é verdade? É verdade. Toda essa mecânica respiratória aí, né? Como o tórax dele se apresenta, como ele fica, a posição que ele costuma ficar, se está mais encurvadinho, se está mais retinho, se consegue ter um pescoço maiorzinho, né? Tudo isso vai ajudar e isso, o olhar é do físio mesmo. Obrigada, querida, adorei. Obrigada por dividir tantas informações e até o próximo encontro. Até mais, então. Agora nós vamos falar sobre assimetria craniana. A nossa osteopata Jéssica vai nos ajudar a entender, falar um pouquinho sobre as diferenças, sobre os tipos de assimetria e como é importante fazer um tratamento para mudar todo esse contexto. Jéssica, bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E eu queria entender, então, para a gente começar, o que é uma assimetria craniana e quais os tipos? Bom, a assimetria craniana, ela é normalmente chamada, né, leigamente chamada de cabeça torta do bebê. Então a gente tem aqui 3 tipos de assimetrias cranianas. A escafocefalia, que é um crânio mais alongado, né? Então a gente olha de cima, a gente vê um alongamento desse crânio. A braquicefalia, que é o achatamento da porção posterior da cabeça, então a gente vê a cabeça num formatinho de coração. E a plagiocefalia, que é o amassamento de só um lado da cabeça. Então, quando a gente olha de cima, a gente vê uma torção, um hemicrânio mais à frente e um mais para trás, né? E isso se dá muitas vezes em função de posicionamentos, né? E de posturas que esse bebê passou dentro da barriga da mãe ou durante o nascimento. O que eu queria entender, vou te interromper, o que eu queria entender é assim, ó. Todo bebê, quando ele nasce de parto normal, o crânio ele se modifica ali para passar pelo canal. E em quanto tempo esse crânio, a cabeça do bebê tem que estar perfeita? Porque às vezes a gente pensa, foi por causa do trabalho de parto, demorou muito para nascer, e aí a gente fica demorando para buscar um atendimento porque acha que é normal aquela situação. Então, assim, toda criança que nasce, a cabecinha ela fica um pouquinho torta
ou não? E em quanto tempo temos que ter uma cabecinha redondinha, certinha? Quando o bebê encaixa cedo ou quando tem um período expulsivo muito longo, né, muito sofrido, a cabeça vai e volta, realmente os ossos do crânio eles estão todos preparados ali para um sobrepor o outro para poder dar passagem. E aí pode até gerar alguns céfalos hematomas, né, então uma bolsinha de sangue, que dentro do primeiro mês, normalmente essa cabeça ela vai se resolver sozinha. Quando o expulsivo é demorado, passa ali de 2 horas, né, 2 horas para frente de um período expulsivo, a gente recomenda que essa criança, mesmo que essa cabeça volte ao normal, passe pelo osteopata, né? E aí, se essa assimetria permanece depois desse primeiro mês, né, e aí tem alguns sinais que a gente pode se atentar, como, por exemplo, a altura dos olhos, uma orelhinha está mais aberta do que a outra, ou um olho mais fechado e outro mais aberto, né? Às vezes uma posição viciosa, uma preferência da cabeça caidinha sempre para o mesmo lado, uma dificuldade, uma preferência de rodar a cabeça para o mesmo lado, tudo isso são sinais que podem chamar a atenção de que a gente precisa daí levar essa criança para um osteopata. E aí, quando que esse tratamento ele deve começar? Ali a partir depois do mesinho? O quanto antes melhor, Sim. né? Então, o que a gente vai fazer? Trabalhar essas articulações para possibilitar que elas se movimentem livres, todas elas, e à medida que a cabeça do bebê vai crescendo, isso vai se expandindo de uma forma mais simétrica, né? Então, se eu já dentro do primeiro mês, do segundo mês, você já notar essa assimetria e já levar um profissional, a tendência é que isso se resolva muito mais facilmente, né? Depois do 8º mês, isso já acaba sendo um pouco mais difícil. O crescimento ele já está mais lento, os ossos já estão mais ossificados, né? Por isso que eu sempre falo aqui, que qualquer coisinha que a gente note de diferente, a gente já tem que ir atrás de informação, de ajuda, porque tudo que a gente faz precocemente, o resultado é muito mais rápido, muito mais eficaz. Se a gente demora para buscar alternativas, o tratamento vai ser demorado também. E às vezes a gente não consegue chegar no resultado que chegaria se tivesse começado lá no início, com tempo, quando tudo está mais flexível, enfim. É diferente, né, Jéssica? É diferente, faz total diferença. E lembrando que essa assimetria, ela pode lá na frente gerar prejuízos, né? Então, muita gente tem hoje, não, vai crescer, é só estético. A gente sabe que não é só estético, né? Que a questão, por exemplo, da dentição pode influenciar, né? O encaixe da mandíbula. O crânio ele é um quebra-cabeça que está tudo conectado, né? Então, se eu modifico uma posição de um osso do crânio, todo o resto vai ser modificado também. E atrasos também no desenvolvimento, atrasos na fala. É muito bom você falar sobre isso, porque muitas pessoas trazem essa, é só estético. E principalmente pessoas mais idosas, porque antigamente não tinha tantas opções de tratamento. Então, Exato. Tudo que a gente acha, não, mas é normal, é no tempo dele, é estético, que bobagem. Então, hoje a gente já sabe que não é assim, que pode realmente trazer prejuízos em vários pontos. E agora você citou alguns. Então, eu queria entender como é que funciona assim, esse acompanhamento. Tem um tempo que se espera para já ter um resultado? A criança passa por um osteopata e o crânio já muda de formato? Como é que é esperado? Na verdade, pode ser rápido. Eu já peguei crianças com 8 meses e que o tratamento em uma sessão, né, em um mês de diferença, assim, a gente já viu o resultado, e outras que demoram um pouco mais, né? Mas normalmente a gente faz 2 consultas mais próximas, assim, dentro do primeiro mês ali de atendimento, e esse acompanhamento ele é mensal. Mas em torno de 4 a 5 atendimentos, isso, né, até uns 6 meses de tratamento, é suficiente para se ter um bom resultado. Então é algo rápido, que vai mudar totalmente o desenvolvimento da criança e não vai deixar prejuízos, sequelas para a vida adulta. Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento pra gente. Eu sempre falo que a mãe que está munida de informação, ela está segura. Perfeito. Então, a gente está aqui fazendo esse trabalho de levar a informação justamente para que ela não tenha medo e não erre nas escolhas. Então, a gente sabe, poxa, é rápido o tratamento, é algo que vai ser muito benéfico para a criança. E se você notou que o crânio, que a cabecinha do seu filho não está ok, mãe sempre sabe. Às vezes passa despercebido por um pediatra. E então eu acho que você tem que mandar uma mensagem para nós. Eu vou te passar o contato da nossa osteopata e você faz uma avaliação.
E se você não é de Florianópolis ou da grande região, você, mesmo assim, manda mensagem que a gente vai te ajudar a encontrar um profissional na sua região. Mas não deixa para depois, é algo que com certeza vai fazer muita diferença na vida do seu filho. Obrigada por trazer tantas informações para nós, por dividir um pouco do seu trabalho e até o próximo. Obrigada, até o próximo.